consegue fazer isso? Boa noite, meus queridos, né? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo das terças-feiras. Hoje meio atrapalhado aqui, mas já conseguimos assumir o comando, né? Então hoje teremos o nosso oitavo encontro e a gente vai estudar a passagem de Jesus que Joaquim Neto chamou de o lunático de Gerasa, né? Alguns conhecem também por outros nomes que eu já vou comentar aqui, ok? Deixa eu trazer o nosso povo, a Nádia aqui já está comigo, né? Hoje ela vai ser especialista, né? Então seja bem-vinda, Nádia. Obrigada, boa noite a todos, que tenhamos um ótimo estudo. Que assim seja. E já vamos ajeitar a nossa tela aqui, vamos trazer o nosso povo aqui, o nosso querido Eduardo, que vai fazer a prece final, o Roberto com a prece inicial, né? Então sejam bem-vindos. Obrigado, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Carlos, boa noite, Nádia, boa noite, Roberto. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Carlos, boa noite, Nádia, boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os que estão na nossa live conosco, como de costume em todas as terças-feiras. Tenhamos aí uma noite de bom descanso. Que assim seja, meu querido Roberto. Vamos dar uma boa noite para a turma aqui que já chegou no primeiro ônibus em ponto, né? A Wanda, a Andréia deve estar ali, a família Trevisan toda, a Luciana Matos, a Zilma, olha que bacana. A turma vai chegandinho aqui e a gente vai aproveitando, vai dando uma boa noite. Então, gente, vamos virar o nosso slide aqui que hoje tem bastante coisa para a gente conversar, gente. Vamos então para a nossa prece inicial. Vamos então serenar os nossos ânimos, elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, ao nosso Pai Criador, solicitando o concurso dos bons espíritos para que tenhamos nesta noite uma noite de muitas reflexões, para que com essas reflexões façamos o esforço necessário para buscar a nossa elevação e a nossa transformação rumo ao nosso destino, que é a quase perfeição. E sabemos que perfeito é só o nosso Pai Criador. Mas assim, pelas reflexões ao longo da nossa trajetória, podemos buscar esse estado de equilíbrio, de paz, de tranquilidade. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, Roberto. Muito obrigado. Gente, então eu vou ajeitar as nossas telas aqui. Como de praxe, né, os comentários a gente vai deixar para o final, mas não quer dizer que o Guerra ou o Roberto não possam, a Nádia, né, nos interromper aqui. Só daí comentem, né, falem alguma coisa que eu não vou estar vendo vocês aqui, que senão eu fico muito apertadinho nas telas. Ok, gente? Vamos ajeitar aqui então e vamos então dar início aos comentários. Vamos começar aqui, gente, pelos comentários sobre essa cura, né? Então, como eu havia falado já no início, né, ela também é conhecida como endemoniado de Gadara ou endemoniado de Gadara. Essa expressão endemon, ela vem lá do Haroldo Dutra Dias, da tradução do Novo Testamento por ele, né? Então ele traz para nós uma nova forma de um novo entendimento a respeito da tradução, né? Mas se trata todos do mesmo assunto, né? Então essa passagem ela está registrada em Mateus e também em Marcos e Lucas. E existe, gente, uma pequena diferença que eu não sabia disso, né? Conforme o autor nos informa. Ele diz assim:
a versão de Mateus apresenta 2 endemoniados e as de Lucas e Marcos apenas um. Eu conheci apenas com um, mas olha que bacana, né? Quando a gente estuda com o auxílio de um estudioso do Evangelho, né? Vão surgindo certos detalhes que a gente às vezes acaba não se dando conta. Naturalmente que a gente não vai entrar na discussão se é um ou dois, porque isso não importa, né? O que importa para nós é a cura propriamente dita, né? A movimentação fluídica e tudo mais. Então vale ressaltar aqui, agora eu vou dar um pitaco, né? Pitaco do Carlos, né? Que as cidades de Gerasa, também chamada de Gergesa e Gadara, não são a mesma, gente. Olha só, fui lá olhar na Wikipedia, olha só lá. Olha o mapinha lá, não sei se vocês estão conseguindo ver legal. Eu puxei uma seta vermelha mostrando ali então, né, o mar Mediterrâneo, daí ali dentro o mar da Galileia. E olha que eles tiveram que descer o rio aqui para chegar em Gadara, ou desceram um pouco mais para chegar em Gerasa. Então olha que é um belo deslocamento, né? Então eu penso, né, que como a informação vem da seguinte forma, que eles pegaram a barca e foram até o outro lado do lago é mais certo que fosse Gadara, né? Mas pode ter sido Gerasa ou Gerasa ou Gerjasa, né? Então, enfim, são todas as informações que a gente vai trazendo, por isso que é bom a gente estudar, né? A gente estudar em grupo principalmente, porque cada um pega ali alguma informação e traz e enriquece, né, a nossa conversa. Olha, a Elisa acabou de chegar, boa noite, a Elisa do Dito. Ah, olha só, né? Eu não sei se o Dito está com a gente hoje, né? Porque ele está trabalhando à noite, mas certamente ele nos verá amanhã. A Nádia e a Clara também já deram o oizinho delas. Então, diga-se de passagem, né, os poderes do Celeste Amigo não abarcavam apenas as curas humanas, mas também os fenômenos da natureza e os maus espíritos. Gente, o Joaquim começa com uma informação bastante interessante. Né? Só para nos lembrarmos, né, Jesus acalmou a tempestade, né, aquela passagem que ele dormia na barca, ele acalmou a tempestade, então ele atuava sobre os fenômenos da natureza. Nós espíritas sabemos que essa atuação não acontece de forma individual, né? Existe uma equipe de espíritos que trabalhavam e trabalham até hoje com Jesus, né? Então essa informação é bastante importante, né? Então Jesus movimentou essa equipe espiritual para acalmar a tempestade. Né? Já falamos aqui, eu acho que foi nesse estudo, não me lembro se foi no estudo da quinta, lá do problema do ser, do destino da dor, mas não custa a gente repetir, né? Lá no Manuel Filomeno de Miranda, na trilogia, que hoje é uma quadrilogia, né? Que é o Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais, e agora entrou no Rumo do Mundo de Regeneração, né? Mas quando eram só 3, a trilogia, no Transição Planetária, se eu não me engano, Manuel Filomeno pergunta a espiritualidade a respeito desses fenômenos, né? Porque essa trilogia ela começa fazendo referência ao tsunami de 2004, onde desencarnaram mais de 200 mil pessoas, né? Então ele pergunta, né, como é que pode acontecer uma coisa assim, e a espiritualidade conta que são centenas de milhares de espíritos que podem provocar uma reação a esse nível, né? a nível de clima, por assim dizer. Ok, gente? Então, voltando aqui, o Marcelo está lá, o Benedito, nosso querido Dito está junto lá. Muito bom, Dito, seja bem-vindo. Então, conta-nos, Joaquim, né? Vamos agora à passagem, que o grupo havia se deslocado de barco em direção à margem sul. Olha o nosso desenho ali, né, gente? Está aparecendo ali para vocês, né? Em direção à margem sul, ele veio aqui para baixo, do lago Tiberíades, na direção de Gadara. Lembremos que os apóstolos não estavam muito à vontade com relação ao destino, visto que os gadarenses, ou
Gerazenos, porque a gente não sabe exatamente qual foi a cidade, mas o perfil desses povos era muito parecido, porque eles estavam do outro lado, né? Eles tinham muita influência da Grécia, muitos falavam apenas grego, portanto não eram judeus, né? Então isso é que nos importa, né? Então os gerazenos ou os gadarenses não eram muito afeitos a estrangeiros, né? Então quando Jesus disse, né, vamos pegar barco e vamos para lá, os apóstolos meio que se olharam, tipo assim, né, Jesus vai botar a gente numa fria hoje, né? Porque vai lá pro ninho do lobo, né? Então meus filhos, a Vânia acabou de chegar, seja bem-vinda, Vânia. Então, ao desembarcarem, eles tiveram a surpresa de serem recebidos por um homem esquálido. Então vamos em Marcos e Lucas, né? Vamos esquecer um pouquinho Mateus. Era um homem esquálido, nu, cabelos despenteados, e era uma pessoa extremamente agitada. E a Adi também chegou, seja bem-vinda, Adi. E vamos adiante. Agora eu vou ler aqui no nosso livro. O homem perturbado por inteligências invisíveis morava num cemitério nas proximidades. Então ali pertinho, né, tinha um cemitério daquela cidade e o cidadão era meio que recluso nesse cemitério. Sua fama era grande, a população tinha medo dele. Alguns moradores mais destemidos o prendiam com correntes, às vezes, mas ele conseguia se soltar. Todo o cemitério por si atemoriza muita gente. Imagine onde um cidadão reconhecidamente perturbado por espíritos malévolos, vive ameaçando os transeuntes que por ali se arrisquem. Então é razoável que as pessoas sentissem medo no local, e esse local virou uma espécie de exílio, porque com certeza ele perturbava todo mundo, né, na situação em que ele se encontrava. Quando o mestre se aproximou, viu que o problema era de ordem espiritual. Imediatamente ordenou aos espíritos que atormentavam o rapaz a deixá-lo. E eis que um espírito, né, representante talvez daqueles, diz assim: que importa a mim e a ti, Jesus, Filho do Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Respondeu o homem, claramente influenciado pelos espíritos. Olha que interessante, né? Aqui nós temos um primeiro detalhe super importante, né? O espírito reconheceu quem era que estava ali na sua frente, né? Ou o porta-voz daqueles espíritos, né? Reconheceu de imediato porque falou assim, Filho do Altíssimo, né? Sabia quem era que estava ali. E Jesus pergunta, qual é o teu nome, indagou Jesus. E ele responde, Legião é o meu nome, porque somos muitos. A resposta sugere uma tentativa de intimidação. A palavra legião era conhecida, designava uma divisão militar romana de cerca de 6.000 soldados. E olha, e o Joaquim vai adiante aqui. Parece exagerado supor que uma quantidade tão grande de espíritos havia se assenhorado daquele moço. Seja como for, não deviam ser poucos, afinal, muitos se comprazem em perambular pelos cemitérios. E às vezes nem é espírito do cemitério, né? É espírito que foi atraído pela própria psicosfera do indivíduo também. E vem uma cena inusitada. Uma grande vara de porcos pastava na região. Para Marcos eram em torno de 2.000, olha gente, 6.000, né, espíritos, por assim dizer. É um exagero de linguagem, né? Um exagero do próprio espírito tentando intimidar Jesus. Né? E 2.000 porcos, se for pensar, né, 2.000 porcos naquela época era uma quantidade bastante grande, né? Então a gente vai até entender mais adiante o porquê desses exageros aqui. Os espíritos imploraram a Jesus que não os expulsasse, dali, mas que pudessem entrar nos porcos. Gente, se vocês leram aqui esse capítulo antes do nosso estudo, vocês vão ver ali que o Joaquim Bueno Neto colocou entre aspas o entrar nos porcos. Assustados, os animais teriam se precipitado num declive. Então aqui, gente, vai uma pergunta que eu vou antecipar aqui para nós, né? Os animais sofrem influências espirituais?
Na verdade, se eu não tivesse bagunçado o começo do estudo, eu ia fazer bem lá no começo essa pergunta, mas agora ficou um pouquinho atrasado, mas é que é para a gente começar a pensar, né, refletir a respeito disso. Os animais podem ser influenciados espiritualmente? Mais adiante a gente vai conversar sobre isso, é só para ficar uma pergunta no ar. Porém, gente, a cura do lunático não termina de forma esperada. Então não parou por aí, né? Era de se esperar, o que a gente esperaria? Que o povo daquela cidade acolhesse o curado, né? Se surpreendesse com o que aconteceu, ou recebesse em seu seio novamente. Contudo, estavam todos mais preocupados com seus bens materiais do que com seu irmão, né? Olha só que tristeza isso, né? E segue, tem mais coisas aqui para frente. Então diz assim, apesar do grande benefício que o Cristo havia trazido para aquela comunidade, os moradores exigiram sua partida dali. Então, puxa, muito triste, né? Lembremos que Jesus também não era benquisto na própria cidade em que ele nasceu, em Nazaré, né? Ele só foi reconhecido mais para o final do seu messianato, né? Mas ele nunca foi muito bem-vindo em Nazaré. Talvez isso justifique aquela máxima popular, né, que diz que santo de casa não faz milagre, né? Então é só como é que é. E o Magela acabou de chegar, a Rosélia também. Olha, o nosso curso está ficando interestadual aqui. Já ficou, né, com o Roberto, né? Agora com a Rosélia, mais ainda, né? Está lá em São Paulo, Valinhos, se eu não me engano, né? Seja bem-vinda, amiga. Então, meus queridos, naturalmente, Jesus, que não contrariava o livre-arbítrio de ninguém, pôs-se a caminho do barco, virou as costas e foi embora, né? Então, nesse instante, o homem curado, já em pleno juízo, pediu para segui-lo, no que Jesus respondeu: vai para a tua casa e para os teus, e conta-lhes o quanto te fez o Senhor e como teve compaixão de ti. Gente, esse diálogo, ele é muito profundo, porque aquele povo, mesmo vendo o que viram, não tiveram compaixão do irmão curado e livre dos maus espíritos que o assolavam. Eles ignoraram, eles se preocuparam mais com a perda material. E Joaquim aprofunda o entendimento dessa cura e ele nos esclarece dizendo assim: essa passagem evangélica relata um caso de perturbação espiritual conhecido como obsessão. Então, antigamente, né, para aqueles irmãos que não se atualizam às vezes dos estudos, eles chamam ainda de possessão, né? Mas ninguém tem posse de ninguém, né? Então hoje é dito como obsessão. E aqui, gente, nós vamos abrir um pequeno parênteses. Antes de abrir os parênteses, deixa eu ver o que o Magela escreveu aqui. Os animais também estão em evolução, portanto, acho que sim, podem sofrer influência espiritual. Nossa, será, né? Mais uma pergunta aqui para a gente ficar pensando, né? Vamos depois refletir mais tarde, Magela, que você está fazendo uma afirmação e a gente vai ver se isso está correto ou não. Por isso que é bom a gente estudar, né? Vamos lá. Vamos adiante. Então vale lembrar, meus queridos, aqui fazendo aquele parênteses, então, que existem níveis de perturbação espiritual ao qual o sujeito está exposto. Exposto por assim dizer, né? Tanto de desencarnado para encarnado, e tem vice-versa, de encarnado para desencarnado também, gente. Então, essa obsessão, ela ocorre nas duas vias, né? E lembrando que existe também a auto-obsessão, né? Sabe aquela pessoa, por exemplo, que ela está sempre dizendo assim: ah, eu nunca vou ser feliz, ah, eu nunca vou ter um trabalho digno. Então ela está se auto-obsediando, né? Ela está criando para si mesma uma situação em que ela nunca vai alcançar aquilo, porque o pensamento dela é contra aquilo que ela quer na verdade. A gente não vai entrar no mérito, gente, dessas questões que são espetaculares, maravilhosas, mas nós não temos tempo para isso. Então, basicamente, de uma forma generalista, né, nós temos a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Se eu tiver errado, Roberto e Guerra podem me corrigir, não tem problema. A obsessão simples é como uma influência moral.
um tipo de sugestão para que o paciente siga uma diretriz do espírito e não propriamente sua. Então, por exemplo, quem assistiu aquele filme Sozinho, gente, tem lá no YouTube, ele completo, tem 40 minutos, e ele em partes, que alguém subdividiu em 5 partes, se eu não me engano. Mas assiste o inteiro, que é exatamente a mesma coisa, só que não está subdividido. É espetacular, gente. Então tem no início, o cidadão chega em casa, assim, meio de boa, a mulher dele está saindo para trabalhar, dando a entender que ela trabalhava à noite. Tá? E aí o que acontece? De repente vem uma ideia na cabeça dele de tomar uma cerveja. Ele não chegou em casa com a ideia de tomar cerveja. Ele chegou, cumprimentou a esposa, sentou no sofá, ligou a televisão e daqui a pouco ele levantou e foi lá pegar uma cerveja. Então isso é um tipo de obsessão simples, é uma sugestão, por assim dizer. Talvez a gente nem pudesse chamar isso de obsessão. Tá? Mas o autor fala aqui em obsessão, sim. Vamos seguir o que o autor está nos dizendo, que daí fica mais uma informação para nós. E aí, por exemplo, tem a fascinação. A fascinação já é um pouco mais séria. Então, é uma ação mais direta onde o paciente aceita como verdade tudo que lhe é passado pelo espírito. Então, a fascinação, o cidadão passa a acreditar naquele espírito que o influencia. Então, vamos supor que ele chega num ponto em que quer ver um aspecto interessante de fascinação? O cidadão começa a ler as obras de Raul Teixeira, por exemplo, e nós sabemos que um dos espíritos que se manifesta através de Raul é Camilo. E ele fica apaixonado pelo Camilo, e daí ele começa a pensar que o Camilo está influenciando os seus pensamentos. Só que pode não ser. Pode ser um outro espírito que está se identificando como Camilo, para levar a ele essas informações, né? Olha que interessante, esse cuidado que a gente tem que ter com a mediunidade, né, gente? Mediunidade não é brincadeira, né, gente? Então a gente precisa ter cuidado, precisa ter conhecimento. E mais adiante, então, a subjugação. Então a subjugação, o obsessor passa a comandar o corpo físico do paciente. A conexão é tão forte, gente, que esse espírito então que subjuga o outro, ele consegue afastar o outro espírito do corpo e começa a comandar. Afastar, ele não tira, né? Se ele tirar, morre, né? Desencarna. Então ele não tira, mas ele consegue afastar e ele começa a comandar o corpo daquele espírito. É uma coisa medonha se a gente pensar em subjugação. Existem casos, gente, de subjugação que a desconexão, a simples desconexão do espírito não tão bom daquele corpo físico provoca a desencarnação do espírito que está sendo subjugado, porque não há meios de se dissolver essa conexão sem prejuízo do corpo físico. Tem relatos interessantes assim, até de Chico Xavier, gente, coisas interessantíssimas. Mas, e os animais? Será que eles sofrem influência espiritual, gente? Olha só, a resposta vem lá de Caribar Schutel, em seu livro O Espírito do Cristianismo, capítulo 56, que eu confesso para vocês, eu vou ter que comprar esse livro, gente, porque é espetacular. O Joaquim já tinha dito para mim, você vai comprar esse livro porque ele é muito bom. E cada vez que eu vejo a citação é impressionante. E ele diz assim, ó: não tanto quanto os homens, por falta de sintonia, mas podem sentir uma certa pressão psíquica, podem perceber os espíritos. Olha que interessante, gente. Então aqui já, né, respondendo aqui ao Magela, né, não dá. A gente vai, e nós vamos ter essa afirmação no decorrer, né, da nossa conversa, porque mesmo com a evolução dos animais, eles estão muito distantes dos humanos, porque ali é princípio espiritual e aqui é espírito já. E essa distância de princípio para espírito, ela é bastante grande, né? Então, assim, segundo Emmanuel, se a distância entre nós e o arcanjo é maior que de nós ao homem primitivo, ou seja, nós estamos mais perto do primitivo do que do arcanjo. Então a distância entre nós e o arcanjo é maior do que entre nós e o primitivo. Então imagine um animal. Então a distância é maior ainda, né? Beleza?
Então, É, os animais... Oi, pode falar, Roberto. é bom só aclarar um pouco essa visão, porque dá-se a impressão de que os animais, eles podem ou poderiam, né, sofrer a influência dos espíritos. Como você leu ali, existe a falta de sintonia, quer dizer, falta sintonia, né? Então, mais abaixo, nesse mesmo parágrafo, diz o seguinte: o animal não pode ser médium de um espírito humano, justamente pela falta de sintonia, porque o humano é humano, o animal é animal, não existe uma sintonia. Por isso ele não pode ser, o animal não pode ser médium de um espírito humano. Embora, sobre aquela certa pressão psíquica, eles possam perceber os espíritos, através da visão, através do olfato, através... mais adiante ele cita, inclusive, o exemplo, né, de um cavalo que está caminhando, de repente estanca ali, para e não quer caminhar mais. É porque ele percebeu alguma coisa ali, entende? Mas não que exista essa, como existe no humano, né, essa mediunidade. Isso não existe no caso dos animais, né? Isso mesmo, é por aí. E assim a gente vai compreendendo melhor, né, esse entendimento, né? Porque muita gente acha que o animal vê espírito e ele vê espírito, né? Assim como nós vemos também, alguns veem, outros não, né? Mas o animal tem uma sensibilidade maior. Mas daí a virar uma influência espiritual no sentido do animal fazer o que a gente quer, aí já fica mais difícil, né? Por falta justamente, né, Alberto, de sintonia. Mas a gente vai falar um pouquinho disso adiante. A gente vai chegar nesse ponto aí que você comentou. E ainda nesse mesmo trecho que você leu ali, que eles podem perceber os espíritos, existe uma situação que diz que eles são controlados por entidades dedicadas à proteção da natureza, né? Então existem espíritos que são dedicados à proteção da natureza. Então, o máximo que esses espíritos perturbadores possam fazer com os animais seria assustá-los, seria espantá-los, seria fazer com que eles se assustassem e saíssem. Justamente porque existem os espíritos que protegem a natureza, né? Não, e isso que você falou, Roberto, é bem legal. Eu me lembrei de uma história, se não me engano é de Chico, que ele estava em desdobramento junto com Emmanuel e ele percebe uma cena em que um jumento, um burro, não me lembro, dá um coice no dono. Mas dá um belo de um coice no dono. E ele percebe que a espiritualidade ali em volta se movimenta com relação a isso, e eis que aparece um espírito ademoestando outro espírito, dizendo assim, mais ou menos assim, né? Como é que você deixou isso acontecer? Né? E o espírito que cuidava do burro disse para esse espírito superior a ele, disse assim, olha, eu tenho evitado o máximo possível que acontecesse isso, mas infelizmente o burro ele era maltratado constantemente pelo dono, de tal forma que quando ele teve a oportunidade de dar o coice, nem aquele espécie, né, de anjo da guarda do burro deu conta de segurar a situação. Né? Então fica claro isso, né, de que existe uma espiritualidade que cuida dos animais, que cuida das plantas, né? Então dentro dessas hierarquias, né, tem muita gente trabalhando aí no plano espiritual, né, Roberto? Mas vamos lá, vamos adiante aqui que nós temos mais uns detalhes aqui para a gente aprofundar. Então o Caibar continua dizendo assim, ó, o animal não pode ser médio de um espírito humano, como você até já nos adiantou, né? E lembremos também, né, meus queridos, que no corpo do animal habita um princípio inteligente e não um espírito. Então a gente está falando também de gradação de energia, né? A energia do espírito é muito mais forte que a energia do princípio inteligente, né? Então a gente sabe que
para um espírito habitar um corpo físico, ele necessariamente precisa ter no mínimo o perispírito, que funciona como uma espécie de transformador de energia, né? Na verdade existem outros corpos, mas usando a terminologia de Kardec, né, espírito, perispírito e corpo físico, então no que tange a tudo que forma o perispírito, nós temos ali uma espécie de transformador, porque senão a energia do espírito, ela queimaria o corpo físico, né, de tão forte que é. Então o perispírito funciona como uma espécie de um radiador, né, ou de um transformador. Ele enfraquece um pouco essa energia para que o comando do espírito movimente então o corpo físico, né? Então tem mais um detalhe aí para a gente até pensar. E temos mais informação aqui, ó. Foram os animais esbaforidos com a visão que tiveram, que fugiram e se precipitaram ao mar. Então assim, aqui no nosso livro não fala em precipitar ao mar, só diz que eles se atiraram, né, em algum lugar, né, eu já ouvi falar de traduções que dizem que eles se jogaram num penhasco, outros dizem que eles foram para o mar. O fato é que aqueles animais, seja a quantidade que for, eles viram aqueles espíritos, né? E quando eles viram aqueles espíritos, eles saíram correndo, né? Então, naturalmente, esses espíritos então não entraram nos porcos, como assim diz, e se jogaram, né? Foram os porcos que se assustaram com eles, e a gente vai ver isso mais adiante. Tem alguém me cutucando aqui, acho que eu estou dando spoiler aqui do especialista. Vamos adiante então. A literatura espírita relata muitos casos sobre esse assunto, alguns ocorridos com Chico, como eu falei já mais cedo. Muitas das vezes, quando um animal para ou desvia de algo invisível, está vendo um espírito, como o Roberto adiantou. E o autor cita então, gente, aqui é uma parte legal, ele cita o livro dos médiuns. Então vamos lá. Livro dos Médiuns, capítulo 22, da mediunidade. E ele diz aqui o seguinte, vamos aqui ao nosso livro, porque a anotação é importante e vale a pena lê-la completa. Diz assim: é certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, e muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhes percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou com relação aos donos dos animais. Ainda com mais frequência, vedes cavalos que se negam a avançar ou a recuar, ou que empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, tende como certo que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em impedi-los e mover-se. É bacana, livro dos médiuns, né, gente? O nosso segundo livro da codificação. Você vê como é importante, gente, nós pelo menos lermos as obras básicas da doutrina espírita para a gente se situar dentro da própria doutrina, né? Então olha que informação bacana que tem lá no livro dos médiuns. E o autor também nos traz uma citação da Gênese. Olha que legal, a quinta obra básica, olha só, Gênese capítulo 15, item 34. Um espírito, porque mau, não deixa de ser um espírito humano, embora tão imperfeito que continue a fazer mal, depois de desencarnar, como o fazia antes, e é contra todas as leis da natureza que lhe seja possível fazer morada no corpo de um animal. No fato, pois, a que nos referimos, temos que reconhecer a existência de uma dessas ampliações tão comuns nos tempos de ignorância e superstição. Ou então, será uma alegoria destinada a caracterizar os pendores imundos de certos espíritos. Então, traduzindo Kardec, né? É uma linguagem, não é metafórica, deixa eu me lembrar, é uma hipérbole, né? Olha só, né? Se o professor Silvino estiver me ouvindo aqui, vai me corrigir se eu estiver errado. Mas é uma hipérbole, né? É um exagero. Então somos uma legião, né? 6.000 pessoas,
uma vara de porcos de 2.000 porcos, né? 2.000 porcos, gente, é porco pra caramba, né? Então, assim, imagine isso tudo se precipitando, né? Num precipício no mar, é muito porco. Então, provavelmente isso foi um exagero de linguagem. É nesse ponto que a gente quer chegar. Então, Kardec, vamos repetir, coloca no terreno da alegoria como uma ampliação do fato. Qual é a intenção? De chocar o ouvinte. Então era essa a intenção, né? De reforçar aquilo que aconteceu. Então, meus queridos, de forma geral, Neto anota: aquela legião, bem como os donos dos porcos, irritados com Jesus, simbolizam cada um de nós que, desprezando o Evangelho, continuamos cultivando tendências impuras. Então aqui agora o autor começa a introspectar a lição, né? Começa a trazer para nós, né? Para nossa reflexão, né? Será que desprezamos o Evangelho? O que seria desprezar o Evangelho? Desprezar o Evangelho podia ser apenas deixar de ler ou estudar. Mas será que se a gente lê, estuda e não pratica, a gente também não está desprezando, né, gente, os ensinamentos de Jesus? Será que os ensinamentos de Jesus foram feitos só para a gente estudar e guardar para nós mesmos, sem colocar em prática, sem fazer com que ele chegue também aos nossos irmãos que desprezam, por assim dizer, então o Evangelho? Portanto, né, gente, a gente pensando nisso. Eu não dei boa noite para a Denise, então vou dar boa noite agora. Seja bem-vinda, Denise. Então, meus queridos, esse cultivo de tendências impuras pode ser representado, por exemplo, pela falta de prática dos ensinos do mestre, que eu já disse, indisciplina no estudo, olha só, gente, tem que pensar nisso, e na frequência às casas de oração, né? Tem gente que aparece na casa de oração só quando está com a corda no pescoço, né? Quando não tem mais para onde ir. E às vezes ele vai numa casa de oração, não encontra o consolo que precisa, ele vai lá para a casa espírita, não é mesmo? A casa espírita é sempre a última instância. Aparece gente que nem acredita em espírito lá, de tanto desespero que assola a pessoa, que ela vai até lá na doutrina espírita. E depois de curado, volta às velhas práticas, né? Porque quando fica bom, não precisa mais de Jesus, não precisa mais de Deus, né? Continua fazendo as mesmas coisas. E o mal acaba voltando ainda mais forte. Mas a gente sabe que funciona assim, mas muitos, né, ainda não têm essa compreensão, né? Por isso que a gente tem que pedir sempre pela compaixão, né? Compaixão de Deus, né? Nesses casos, porque o cidadão não sabe o que faz, né? Considerando que tudo que Jesus fazia continha ensinamentos morais importantes, nos diz Caibar Schutter, voltamos a ele lá. Foi uma lição de moral que o mestre nos quis deixar para que o homem aprenda a se limpar das mazelas morais. Porque se não o fizer, em vez de irem para as alturas espirituais, permanecerão nas manadas imundas, sujeitos a ficarem submersos nos mares bravios do sofrimento, afogados nas ondas do desespero. Gente, eu trouxe a citação inteirinha aqui para nós. Eu diria que se fosse uma palestra, é o momento que o pessoal ia tirar uma foto desse slide aqui, porque tem informações muito importantes aqui, né? Muito importantes. E olha só, né, o nível de consolação que o Caibar nos traz, porque ele nos lembra, né, que se a gente não trilhar o caminho para as alturas espirituais, a gente vai permanecer nas manadas imundas, vai permanecer nas ondas do desespero, que o espírito não retroage, né, mas ele estaciona. E imagine você ficar estacionado nas ondas do desespero, né? Acho que ninguém quer isso para ninguém, né, e nem para nós mesmos. Então aqueles espíritos que estavam ali, eles preferiram, entre aspas, lançar-se aos porcos do que arrepender-se e melhorarem-se. Simplesmente assim. Então, pensemos nisso, né? Eles não pediram, tipo assim, Jesus nos perdoe, porque eles conheciam, né? Sabiam com quem eles estavam falando. Eles podiam dizer, mestre, né? Me perdoe, me ajude a me melhorar, né? E talvez ele tivesse uma espécie de perdão, alguma coisa, mas a economia de manada, né, é sempre um problema sério, né? Então, às vezes, 2 ou 3 falam pelo grupo todo, né?
Então o que aconteceu? Foi todo mundo aos porcos, né? Então vamos extrair mais uma lição agora das reações do Gerazeno, gente. Então, diante do inusitado momento de cura, eles preocuparam-se mais com as perdas materiais. Então, quanto a isso, Joaquim ressalva e diz assim: frequentemente incorremos nesse erro. E agora a gente vai ler aqui no nosso livro, que a informação é bacana. Ficamos desanimados com certas situações que nos acontecem, se são difíceis e problemáticas. Então, aquela coisa, diante da dificuldade, muitos desanimam. Não raciocinamos com calma. Geralmente, tomamos decisões precipitadas. É aquele dedo nervoso em responder logo. Então, a gente, se chegou uma situação difícil, respira, para, reflete, para não piorar ainda mais a situação, gente? Só mais tarde vamos constatar que nos beneficiaram, nos aproximaram da religião, sensibilizaram nossas almas, ajudando-nos a superar tendências vinculadas ao imediatismo terrestre. Olha que interessante, gente? Isso aqui é muito bacana, porque tem um exemplo muito comum, o exemplo do pneu furado. O cidadão sai atrasado de casa, daí fura o pneu para ajudar, daí ele blasfema às vezes para Deus, briga com todo mundo, mas aquele pneu furado às vezes foi a única alternativa para a espiritualidade e para evitar coisa pior. Então, aquele emprego que não deu certo, aquele amor perdido, a gente precisa estar sempre agradecendo a Deus, por tudo que nos chega, gente? Porque às vezes aquele amor perdido é o prenúncio de um amor maior, de um amor melhor, Interessante a gente pensar nisso, Às vezes a gente estagia em determinadas situações, e quando a gente fala em estágio, pensa em emprego, Mas assim, lá no emprego, às vezes a gente está no emprego lá há alguns anos, sofrendo, ataques, sofrendo com salário baixo e até influenciações morais negativas, e quando a gente sai dali, porque às vezes é simplesmente demitido, e vai para um outro, quando chega naquele outro, encontra o respeito, encontra um salário digno, e aí a pessoa pensa, nossa, mas aqui é muito melhor, Então, mas se ele não tivesse conhecido a treva, não saberia o que seria a luz, Então, isso que é importante, gente? Lembremos que tudo conspira no universo em nosso benefício. Contudo, ainda não temos a maturidade espiritual necessária para vermos com olhos de ver e ouvidos de ouvir. O Magela aqui está nos trazendo o Livro dos Espíritos, questão 606. Deixa eu até pôr aqui na tela para nós, gente. Isso aqui é bacana. Aqui, Os animais tiram princípio inteligente que constitui a alma do elemento inteligente universal. Acho que é no sentido de possuem, Eles possuem o princípio inteligente que constitui a alma, elemento inteligente universal. Então, eles fazem parte do universo, mas ainda não é espírito, é princípio inteligente. Boa, Magela, obrigado, meu querido. E aqui nós vamos adiante, então, porque o autor levanta mais um fato importante dessa passagem. Deixa eu ver como é que está o tempo, porque eu estou falante hoje. Dá tempo ainda. O autor levanta mais um fato. Uma vez que o curado nada recebeu de seu povo, talvez nos pareça lícito que ele pudesse seguir Jesus. Mas a resposta do celeste amigo foi para que ele não os acompanhasse, e sim voltasse para os seus. E, gente, Emmanuel, em o livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 168, ensina. Vamos lá. Ele diz assim, e aqui nós temos mais uma leitura importantíssima, que é no círculo mais íntimo, no lar ou na profissão, que provamos a solidez do que aprendemos. Aplicar os princípios evangélicos junto daqueles que nos conhecem as falhas é o meio mais apropriado para testar a nossa capacidade de pregá-los um dia aos outros.
Não é bacana isso, gente? Nossa, eu achei muito bonita essa passagem aqui, que o autor, né, anotou aqui no nosso livro. Esse livro, Palavras de Vida Eterna, gente, eu acho um espetáculo esse livro. Portanto, é essencial difundir o Evangelho pelo nosso exemplo. E é o próximo de nossos, e é próximo, né, por estarmos próximos de nossos entes queridos na família, que podemos fazer o nosso melhor, né? Então vamos sempre, gente, nós temos que ter isso em mente, né? O cidadão ouve uma propaganda lá, Médicos Sem Fronteira ajudando lá na África, um povo sofrido. Puxa, é bacana? É. Você pode doar para o Médicos Sem Fronteiras? Se você pode, doe. Se você pode doar para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, doe. Mas não esqueça daquele que está pertinho de você. Não esqueça do seu ente querido, né? Não esqueça daquele colega de profissão que às vezes pode estar precisando de uma palavra amiga e você está pensando lá na África, né? É ruim pensar na África? Não. Mas é importante que a gente não esqueça quem está próximo da gente, né? Porque olha assim, tudo que foi dito até agora, né? Próximo dos nossos entes queridos, da família, que podemos fazer o nosso melhor. Então a doutrina espírita é um oceano de consolação, porque nos convida a refletir fora da letra. Olha que legal, né, gente? A gente pega e destrincha, por assim dizer, esses comentários, né, que, né, ninguém vai arrancar o olho e jogar no fogo, né, como Jesus disse, né? Ninguém faria isso de sã consciência, mas se não faz isso de sã consciência, por que o resto interpreta pela letra? Então a gente precisa ter uma diretriz, né, para a gente não ficar lá e cá e acaba não entendendo nada dos ensinamentos de Jesus, não é mesmo? Então Jesus, buscar o verdadeiro significado de suas palavras, abre um novo horizonte para aqueles que assim o desejam. Então nos tira do misticismo e abre a janela dos ensinos morais do Cristo, que são um caminho para uma vida plena e feliz. Gente, é a função da doutrina espírita, né? É explicar, é ciência, filosofia e religião, né? Então você pega a ciência, a filosofia e entende os ensinamentos de Jesus e leva para a tua religião. Mas se quiser acompanhar o espiritismo enquanto religião, vai ser sempre muito bem-vindo, né? Aqui a gente não cobra pedágio nem para entrar nem para sair, né? A gente não quer converter ninguém, a gente só quer que todo mundo aprenda que um dia a religião do futuro vai ser uma só, que é a religião do amor, né? Então isso que é importante, né, gente? Então reflitamos finalmente nas palavras do Joaquim Bueno Neto. Olha o que ele diz: sempre é mais convidativo fugir daquilo que nos obriga à renovação de sentimentos e atitudes. Todavia, leia-se aí, é aí que está o mapa do tesouro. Gente, é aí que está o mapa do tesouro. Então, meus queridos, já abrindo esse mapa do tesouro, né? Então agora vamos ver o que os nossos especialistas aqui nos dizem, começando aqui pela Nádia. O que você encontrou, amor, de bacana nisso tudo? Então, eu encontrei aqui na revista O Consolador eletrônica, né, oconsolador.com.br, um comentário também, um artigo, né, falando sobre esse tema. E eles citam... Deixa eu só abrir um parênteses, desculpe te cortar. Gente, essa revista, O Consolador, né, ela é de responsabilidade da Federação Espírita Brasileira, da FEB. Tem mais de 100 anos essa revista, gente. Agora ela está em formato eletrônico. É espetacular. Se você não quiser assinar, não tem problema. Você vai no site da FEB e vai lendo as revistas lá. Gente, o Reformador. Muito bacana. O Reformador. Esse é o Consolador. Esse é o Consolador. Se não me engano, é Maringal, Londrina. Perdão, desculpe a vergonha que estou passando sozinho. Não, mas o Reformador é maravilhoso também, né? Então leia o Reformador também. E essa revista, então, oconsolador.com.br, ele traz a referência a uma palestra da Irvênia Prada, do dia, deixa eu ver aqui que dia, 10 de setembro de 2011, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. E ela aborda o tema das percepções anímicas dos animais,
né, baseado nesse texto aqui da Gênese, né, em que o Espírito Erasto fala, ou melhor, do livro dos médiuns, em que o Espírito Erasto fala isso que foi citado aqui pelo autor das curas de Jesus, né, que certos espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais. E daí, na sequência da palestra dela, também ela comenta que é possível concluir que os animais têm, sim, a capacidade de perceber a presença espiritual, como certamente se deu no caso da manada de porcos, ou da vara de porcos, né, que se precipitou no mar e se afogou. Dessa forma, é provável que no mencionado episódio, os chamados demônios, entre aspas, espíritos muito necessitados, entre parênteses, não propriamente entraram, né, entre aspas, nos porcos, mas a eles dirigiram sua necessidade de vampirização de fluido vital, de modo que os animais perceberam, entre aspas, sentiram, entre aspas, as características de suas pesadas vibrações e se descontrolaram, né, atirando-se então ao despenhadeiro lá em direção ao mar, porque a região era alta, né, era a altitude mais elevada. A Nádia trouxe aqui uma informação relevante, né, que não consta do nosso livro, fala sobre vampirização, né? Do fluido vital. E um outro ponto que me chama a atenção também é a reflexão, assim, para nós, né, de que Jesus, na sua grandeza, né, um espírito puro, um Cristo, né, teve também o seu momento ali que ele não foi aceito naquele povo, naquela cultura, e ele não insistiu, ele virou-se e partiu embora, né, de volta com os seus discípulos. Mas ele deixou o ensinamento através daquele rapaz, né, ou daqueles rapazes, né, como o Carlos explicou ali em umas traduções, 2 rapazes, ou em outra 1, mas o fato é que ele deixou o ensinamento, ele semeou uma semente ali, né, mesmo respeitando aquela cultura que não o queria por perto, né, e assim muitas vezes pode acontecer com a gente, né, enquanto cristãos, muitas vezes querendo levar uma palavra amiga, ou enfim, uma vivência, um ensinamento, a gente muitas vezes pode não ser aceito, pode não ser bem interpretado, enfim, às vezes na própria família, em que alguns têm outras religiões, enfim, tem outra forma de pensar, mas o ensinamento de Jesus que a gente deve mesmo assim semear o bem, né, sem esperar nenhuma recompensa. E isso também remete à parábola do semeador, né, que semeou a boa semente, umas caíram em solo não fértil, ou entre os espinhos, enfim, ou ficaram à beira da estrada, mas a semente foi lançada, né? Então eu penso assim que essas reflexões nos trazem esse entendimento também, e que a vida com Jesus, ela é uma vida, né, de libertação. Por isso que a gente sempre aprende, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né, que nos leva a Deus. Então, a vida com Jesus, né, a nossa encarnação, as nossas oportunidades de vida, buscando o ensinamento e a presença de Jesus, é uma vida que nos liberta de muitas coisas negativas, de muitas escolhas erradas, enfim, eu acho que pra gente assim fica essa reflexão também. Essa seria a minha contribuição de pequena especialista, né, nesse tema de hoje. E olha que a Nádia trouxe umas coisas importantes, enquanto ela lia ali, me veio à mente uma passagem interessante ali, que Jesus então disse para ele, né, voltar para a família e contar a família, né, a compaixão, né, a misericórdia que ele recebeu. E olha que interessante essa volta para a família também, né? Agora que a Nádia e eu somos da família, tudo vira família, né, gente? Mas não tem como não pensar nisso, né? Você voltar para a família e dizer assim, olha, eu fui curado por Jesus. Certamente a família ia olhar para ele e ia perceber que ele estava diferente, né? Talvez uns até não acreditassem de imediato,
mas com o passar do tempo iriam perceber que ele de fato melhorou, né? Então olha que bacana, né? Então na família a gente também é reconhecido. E esse tema, né, cara, num dos encontros nossos do EVJ, do movimento ali de jovens, né? Houve uma reflexão dos encontros, das prévias, se não me engano, ou dos encontros ali de preparo, e junto com os grupos de jovens a gente fez essa reflexão também, até porque esse moço aqui que estava endemoniado, né, era jovem, né, e ali também foi feita a reflexão de que ele pôde ter feito algumas escolhas que levaram a ele ter essa carga, né, obsessiva, e ele acabou se libertando e tendo a chance de fazer um novo caminho, né? Porque eu também li num outro artigo a respeito que esse endemoniado, a carga vibratória era tão forte que nem correntes adiantavam para segurá-lo, né? Quando tinha as crises, né, obsessivas ali, tudo mais, que hoje a gente sabe melhor um pouco, né, dessa terminologia que a doutrina espírita nos traz, né? Então, segundo os relatos, nem as correntes seguravam aquele jovem, de tão fortes que eram as manifestações nele, né, nos períodos ali de crises obsessivas. Então fica para nossa reflexão, né? Imagino que era aquilo, né? Guerra, quer comentar alguma coisa? É curioso porque eu estou preparando o meu material para quarta-feira da outra semana, né? E as coisas estão sempre muito próximas e acabam muitas vezes entrelaçadas, né? E aqui a gente vê, trazendo aqui a questão 258 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta à espiritualidade se no estado errante, antes de uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que acontecerão durante a nova encarnação, né? E a resposta da espiritualidade dá conta de que ele mesmo escolhe o tipo de provações a que deseja submeter-se. Nisso consiste seu livre-arbítrio, mas vem uma complementação, dando conta de que ele vai atrair para si tudo quanto estiver afinado ou alinhado com o seu desenvolvimento moral, né? Então toda essa carga que se aproximou desse jovem, né, me parece uma carga lamentável, né, mas uma carga que, não colocando culpa na vítima, vamos colocar dessa maneira, mas uma carga que acaba mostrando para nós também o quanto é importante a gente perseverar no estudo, no trabalho, na preparação, né, para que nós estejamos preparados para as nossas escolhas e que nós, enquanto encarnados, a gente procure fazer escolhas melhores. E aí você fez algumas observações, Carlos, com relação a essa questão da obsessão, da fascinação, né? E quantas vezes a gente acaba eventualmente confundindo ou sendo levado a confundir as nossas próprias vontades com algumas sugestões que a gente possa estar recebendo. Muito difícil a gente identificar e discernir o que vem de nós mesmos e o que vem de fora, se nós não tivermos muita firmeza quanto à nossa retidão moral.
Nós habitamos um orbe de expiações e provas, o que denota sermos espíritos enfermos, né? Então a gente também não pode ficar pondo culpa em quem nos rodeia. Nós temos que vigiar, né? Porque sendo vontade nossa ou sendo sugestão externa, de todo modo, a consecução do ato ou aceitar a sugestão, seja externa ou seja própria, é decisão própria, né? Decisão nossa. E aí, quanto mais eu permito que isso aconteça, tanto mais, vou colocar assim, oportunistas poderão aí sim vir se aproximar, né? E eventualmente se aproveitar para vampirizar, né, essa minha fragilidade, né? Essa é a sintonia, né, que o Caibar falou ali no início, né? E a Luciana aqui nos lembra a questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Na maioria das vezes são eles que nos dirigem, né? Então, para que os espíritos nos dirijam, é importante que a gente tenha uma sintonia positiva, né? Já que eles nos dirigem, na maioria das vezes, pelo menos que sejam os bons, né? Então, assim, que a gente chegue em casa com vontade de tomar cerveja e esqueça de tomar cerveja, por exemplo, né? Ou que seja uma sem álcool, talvez, né? Porque quanto menos álcool na vida da gente, melhor, né? Espírita não é abstêmio, né? Mas a gente sabe que o álcool faz mal, então a gente tem que evitar, né? Né? Então, tomara que seja sempre uma boa influência, né, para todos. Vamos entender também que isso tudo, como tudo, isso vem com a maturidade, né? Então, longe aqui de nós queremos criticar esse comportamento, mas enfim, né? O ideal, como você mesmo bem colocou, o ideal é que se vou consumir alguma coisa, que eu aproveite tantas e tantas campanhas por aí e consuma com moderação. Por aí, né? Porque Jesus transformou a água em vinho, né? Então, se o vinho fosse veneno, ele não ia dar veneno para os amigos, né? Então, se ele transformou a água em vinho, é porque, né, não é pecado você tomar vinho ou ingerir bebida alcoólica, só que, né, tem que ter moderação naturalmente, né? O excesso ou o consumo diário, né, acaba por atrair espíritos que também se comprazem nisso, né? Daí a gente lembra de novo daquele filme, é um filme, né, o Sozinho. Então, gente, assistam lá, que quem não assistiu ainda, quem não conhece, vai se surpreender, né, com tudo o que acontece ali em função disso tudo. A Luciana fala aqui, são os excessos. Até água em excesso faz mal, comida em excesso faz mal, né, bebida em excesso faz mal. Então a gente tem que, né, ter essa parcimônia. Roberto, quer comentar alguma coisa? Nós estamos estourados no tempo, mas é que hoje, gente, se deixar, a gente vai até amanhã, eu acho. Não, mas o pessoal tem compromissos, né? Não, Carlos, não tem mais nada. A única coisa que eu queria acrescentar é que quando a gente lê este livro, né, As Curas de Jesus, a gente vê que em cada capítulo existe um ensinamento, né? Cada capítulo desse é um ensinamento, é um tema que é abordado. E no capítulo de hoje, o tema abordado foi exatamente as influenciações espirituais, né? Que a gente deve estar atento para isso, porque a gente pode sofrer essas obsessões simples, ou fascinação, ou até mesmo subjugação, que antigamente era dita como possessão, mas depois abandonou-se esse termo e passou a utilizar-se a subjugação. Mas é importante que a gente tenha esse cuidado, né, de saber como nos portarmos, principalmente através dos nossos pensamentos, para que não atraiamos esses espíritos, para que eles não encontrem a sintonia.
Porque encontrou a sintonia, a porta está aberta. E aí é um problema para a gente seguir. Era e a isso. subjugação não começa de um dia para o outro, né? Ela segue aquela escala, né? Ela começa com a influenciação simples, vai passar pela fascinação, né? Então, dizem os grandes médiums que a pior de todas é a fascinação, porque você acaba dando uma importância exagerada a uma coisa que não tem importância, né? Eu não sei há quanto tempo vocês têm o hábito de assistir televisão, mas quando eu trabalhava em televisão, eu lembro muito bem que eu transmiti uma novela que se chamava O Astro, e nessa novela mostrava exatamente isso. A pessoa se fascinou com o poder que ela tinha, que era da mediunidade, a princípio um poder legítimo, mas que deixou-se descambar aí para fascinação e acabou um caos, né, a mediunidade. Então é preciso que tenha esse cuidado, né? Você falou, eu me lembrei do Francisco Coco, parece que ele usava até um turbante, não? Exatamente. O negócio era, nossa, era até carnavalesco. Exatamente. Olha só, essa aí é para quem tem mais de 40, sabe? Então, assim, quem tem menos de 40 não vai saber. Um pouquinho mais, né? Vamos dizer, um pouquinho mais. Gente, muito legal. Olha, estamos hoje nós batemos o recorde, estamos aqui com 1h06. Vamos ver o que o Dito diz para nós aqui. Todos temos as energias positivas e negativas. É importante saber escolher qual delas vamos utilizar. Depende tudo da sintonia, né? Para que lado que a gente está sintonizando. Meus queridos, vamos ajeitar o nosso slide aqui, ó. Vamos deixar bonitinho, que agora é com o nosso querido Guerra, prece final. Isso, Guerra? É isso aí. Eu estava sem microfone fechado aqui, estava falando do Astro. Comentei aqui que vovô comentava muito sobre essa novela. Vovô Guerra. Olha aí, viu só? Então vamos lá, meus amigos. Mas já era colorida aí, já era colorida, não era preto e branco. Então vamos lá, meus amigos. Eu convido aqueles que assim desejarem a fechar os seus olhos. Vamos manter essa atmosfera de paz, de alegria, né, de estudo, de elevação moral. Vamos manter as nossas mentes e os nossos olhares voltados a Jesus, nosso mestre incomparável. E vamos fazer o nosso agradecimento pelo estudo que fizemos na noite de hoje. Que tudo quanto estudamos nessa noite, todos os comentários, e que essa atmosfera tão agradável seja o que vai nos ajudar e nos impulsionar no trabalho pela nossa evolução moral e nos manter no caminho da prática do bem e do amor de Deus. Agradecendo a espiritualidade que sempre nos apoia nos nossos trabalhos, pedimos humildemente permissão para encerrar o nosso estudo dessa noite e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, gente. Muito bom, sempre muito bom estar junto de vocês, né, gente? Olha, eu confesso para vocês que eu fico até meio triste de ver que a gente estoura o tempo, né? Mas me perdoem, né? Mas é que é tão bom a gente conversar sobre as coisas de Jesus, é tão engrandecedor, né? Então, puxa, eu fico muito feliz de poder estar repartindo com todos vocês, né? Então fica aqui meu beijo, meu Boa abraço. noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Esperamos a todos na próxima terça-feira.
Isso aí, boa noite, obrigado pela atenção até agora. Obrigado, Roberto, obrigado, Carlos, obrigado, Nádia. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Tchau, gente linda.